A graça e a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje, mais uma vez, estamos aqui celebrando esse culto online e que bom que você mesmo na sua casa separou esse momento para louvar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, se acomode, sossegue o seu coração aí no seu sofá, onde você estiver agora, atento à palavra que será proclamada, os louvores que serão entoados. Que você aí na sua casa possa louvar e exaltar o nome do Senhor. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 10, a partir do versículo 1, e vamos refletir nessa palavra, que diz o seguinte: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que nesse culto, mais uma vez, Cristo nos chama, Cristo nos convida, mais uma vez, o seu rebanho até a sua pastagem, para nos suprir, para nos alimentar, para falar conosco, para refrigerar o coração daqueles que estão aflitos. E nós, eu aqui, você na sua casa, como servos obedientes, nós somos chamados para ouvir atentamente a sua voz. O texto bíblico diz que o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Por isso, nesse culto especial, eu convido você a ouvir a voz do Senhor, chamando você para ter vida e uma vida em abundância. Convido você agora a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem conosco um relacionamento tão especial, que nos permite sermos chamados pelo nosso próprio nome. Obrigado, Pai, porque isso é demonstração de amor, isso é demonstração de intimidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um bem presente nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós somos chamados para fazer parte do teu pasto. Obrigado porque mesmo sem merecermos, o Senhor vem na nossa direção, o Senhor é a porta desse pasto. E por isso, nós nos colocamos na tua presença, gratos pela provisão, gratos pela tua proteção, gratos pelo teu amor e pela tua bondade. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. E obrigado, Pai, mais uma vez, pelo privilégio que temos de prestar mais um culto para ti. Recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações e a nossa adoração. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Rei dos reis, aqui estou. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós.
universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. Eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções e amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções e amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções e amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando. Esse é um momento do culto que é um privilégio para cada cristão se apresentar diante do Senhor, elevar a Ele as nossas orações, apresentando o nosso pedido de perdão por aquilo que temos feito e que tem ido de encontro ao seu querer sobre nós. Queria convidar você a fechar os seus olhos, se concentrar um pouquinho e orar comigo, dizendo ao Pai: Senhor, nós queremos, ó Pai, nos achegar nesse momento em oração diante de Ti, apresentar ao Senhor as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, apresentar diante do Senhor os pecados que temos cometido, através das nossas palavras, através, Senhor, dos nossos atos, através, Senhor, de pensamentos e omissões, Deus. Suplicar, ó Deus, que Tu nos perdoe. Da justiça,
sol que se levanta cada dia sobre nós, trazendo consigo esperança, paz, amor e perdão. Nos perdoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Em 1 João 9, nós lemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, se aproximo, o quebrantado. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. Se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou a tempestade toda paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou.
Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, oh, Senhor, nunca me deixou. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar novamente com os irmãos nesse encontro que, mesmo à distância, nos traz alegria ao coração. Que alegria também estar novamente aqui no templo. E entrando aqui me veio ao coração as palavras do salmista, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, nesse lugar de tantas alegrias, de tantas emoções, e acima de tudo para falar da palavra de Deus. E eu queria nessa noite trazer aquilo que Deus trouxe ao meu coração e que eu espero que pela ação e do Espírito Santo de Deus chegue ao coração de vocês também. John Kennedy, presidente americano, disse certa vez: não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Com isso, ele estava chamando a atenção dos cidadãos americanos para a responsabilidade que eles tinham para com a sua pátria. E eu gostaria de parafrasear John Kennedy e dizer: não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Há uma tendência inata, muito própria do povo brasileiro, de viver como se o seu destino não estivesse ligado ao da sua nação. Isso acaba sendo realidade também na vida da igreja. Muitos veem a igreja como se eles não fossem parte da igreja, como se o que acontecesse à igreja não afetasse a sua vida, e como que o que acontecesse à sua vida não afetasse a igreja. E quando eu uso o termo igreja, eu me refiro aqui à comunidade local, essa igreja da qual nós fazemos parte. No livro de Neemias tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 3. Não sei quanto já prestaram atenção nesse capítulo, mas é um capítulo que parece ferir a boa técnica de redação aos olhos modernos, porque ele é repetitivo, parece ser monótono, e eu creio que quase ninguém usa Neemias 3 para ter uma leitura devocional. Não há no texto nenhum milagre, não há nenhum registro excepcional.
Há uma enorme relação de nomes que eu acho que vocês nunca escolheriam para os filhos de vocês. E eu sei que vocês também não vão decorar para usar, porventura, algum dia numa gincana bíblica. Mas por detrás dessa narrativa, que repete nomes, lugares, há lições preciosas sobre como fazermos parte de uma igreja e sobre como nos envolvermos com essa igreja. Eu queria ler apenas 5 versículos, o capítulo é longo e eu não quero enfadar vocês. Neemias 3, eu vou ler apenas os versos de 1 a 5. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Hananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado destes, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. O texto continua e vai descrevendo o papel de cada família nessa tarefa de reconstrução dos muros de Jerusalém. E à luz dessa história, eu quero que você tenha em mente, depois você leia todo o capítulo 3, porque levando em conta todo o contexto desse capítulo 3, que eu queria trazer algumas breves reflexões sobre aquilo que nós podemos fazer para que, quando nós voltarmos a nos reunir, quando nós estivermos aqui juntos, e eu creio que esse tempo, quando nós estivermos voltando, será um tempo de reparos, será um tempo de reconstrução, será um tempo de reencontro. E como nós, como famílias da igreja, podemos nos unir nesse processo? O que é que nós devemos ter em mente nesse tempo? Eu creio que nós precisamos compreender que todas as famílias estão envolvidas em um projeto comum. Nós vivemos em uma sociedade chamada de massa, mas é uma sociedade em que a ênfase está na individualidade. Há pouco tempo, um dos objetos de desejo dos jovens era o iPod. Você colocava um fone e você ficava sozinho, escutando música, isolado. Hoje os smartphones concentram todas essas tarefas. Mas a gente percebe que nas casas que tem um pouco mais de recursos, é muito comum em cada quarto uma TV, em cada quarto um computador, e todo mundo isolado e muitas vezes dentro de casa se comunicando, usando o WhatsApp, usando as redes sociais, porque não se encontram. É um tempo de muito individualismo. Vivemos também numa era de entretenimento, de diversão. Os americanos são craques nessa área do entretenimento, criar uma cultura que conquistou o mundo. Mas é com tristeza que nós constatamos que essas duas realidades entraram para a igreja de maneira errada. Não que nós não podemos ter momentos de privacidade, momentos sozinhos, exercermos a individualidade. Também nós precisamos do lazer, talvez tempos como esse, ainda muito mais. Mas quando essas práticas são trazidas para a igreja, elas podem se tornar prejudiciais à igreja e à nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando participamos da vida da igreja, não temos em mente que estamos fazendo parte de uma instituição que só existe como coletividade. Uma pessoa só não faz uma igreja. As imagens que a Bíblia usa para falar da igreja são imagens coletivas. Corpo, edifício, uma árvore com seus ramos, seus galhos, seus frutos. Neemias, então, nesse processo de reconstrução,
Ele fez o povo de Jerusalém perceber isso. E nesse aspecto nós podemos aprender que todos nós como famílias estamos envolvidos em um projeto comum. Porque mais do que a soma de indivíduos, a igreja é constituída por famílias. E na verdade somos uma grande família. Senão, qual o sentido de nos chamarmos de irmãos? O povo de Jerusalém começou a se fortalecer na medida em que se descobriu como parte de um projeto comum, que naquele momento era preciso reconstruir os muros de Jerusalém. E reconstruindo o muro, reconstruíam a autoestima, reconstruíam os sonhos, reconstruíam as próprias vidas. Reunidos por família e por casas, eles se organizaram e começaram a reconstrução dos muros. Aquilo que eles não conseguiram fazer sozinhos, isoladamente, eles conseguiram quando uniram suas forças. E essa é uma lição preciosa para nós. Cada família, cada casa, cada líder, cada ministério, cada um de nós temos que entender que a igreja somos nós. E que o seu futuro está ligado às nossas vidas. E as nossas vidas ligadas à vida da igreja. Iremos em breve enfrentar esse recomeço. Uma fase de reconstrução. E cada casa, cada família, cada lar, cada um de nós tem que ocupar espaço nessa obra. Não podemos fazer como aquelas pessoas importantes de Tecoa, que se omitiram, que disseram, eu não contem comigo, isso não tem nada a ver comigo. Está lá no verso 5. Como nós entraremos para a história dessa igreja? Uma igreja que acabou de completar 109 anos. Como egoístas, individualistas, pessoas que só buscam o seu bem, pessoas que só buscam os seus interesses, pessoas que só buscam o seu conforto. Ou como alguém cujo nome é digno de entrar para a galeria de homens e mulheres que ousaram sonhar e construir com suas vidas, seus dons, talentos, uma história que contribui para o engrandecimento do reino de Deus e para a transformação da vida das pessoas. Nós não estamos nessa igreja por acaso. Quando eu entrei aqui, quando você entrou aqui, e quando Deus nos colocou aqui, não foi por acaso. Ele nos trouxe, cada um de nós, para nos usar, para usar a vida de cada um de nós. Entenda isso, porque nós precisamos compreender também que todas as famílias precisam buscar o bem-estar comum. Há um princípio aqui que precisamos aprender com Jerusalém, com Neemias e com aqueles que estavam em Jerusalém. Preste atenção no texto, quando você ler o texto todo. Não adiantava apenas uma parte do muro ficar tapada, se as outras estivessem abertas. Não adiantava restaurar um dos 7 portões, se os outros 6 estivessem abertos, se eles permanecessem derrubados. A cidade tinha que estar completamente restaurada, compactada. Isso é muito embora o trabalho fosse setorizado e dividido, o resultado final beneficiaria a todos. A segurança seria para todos. O salmista diz, no Salmo 122, Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Na igreja não pode ser diferente. Não podemos trabalhar na igreja buscando apenas o bem-estar da minha família, do meu grupo, dos meus amigos, o meu próprio bem-estar. Não posso ver a igreja apenas olhando para o ministério no qual estou envolvido. Eu tenho que ver o todo. Se a igreja estiver sendo abençoada, eu estarei sendo abençoado. Se a igreja estiver sendo edificada, eu estarei sendo edificado. Nós temos que ver a igreja como um todo. Temos que fechar cada brecha, restaurar cada porta, cuidar de tudo. Temos que olhar para as crianças, para os jovens, para os adultos. Temos que olhar para a adoração, para o ensino, para a comunhão, para o serviço. Não podemos negligenciar nenhuma dessas áreas. Temos que vê-la como uma porta que precisa ser restaurada, como uma parte do muro que precisa ser cuidada. Tendo sempre em mente que a reconstrução de Jerusalém não visava os muros em si mesmos, mas as pessoas, as famílias, as casas. Eram as pessoas em sua necessidade de segurança, de autoestima. A igreja
precisa ser trabalhada, precisa ser pensada e sempre reconstruída e sempre reformada a partir das famílias. Precisamos fechar as brechas dos lares, dos casamentos destruídos, dos relacionamentos abalados, dos parentes desviados, dos parentes que precisam de conversão. Os pais precisam orar pelos seus filhos, os filhos por seus pais. Há uma grande tarefa que só será realizada se você fizer a sua parte. Você mesmo, ao final, será um dos beneficiados. Precisamos compreender que todas as famílias estão em situação comum. Havia uma divisão de tarefas, havia divisão por áreas, mas ninguém era melhor do que o outro. Vemos aqui os servos, os senhores, os homens, as mulheres, os maiorais, os pequenos, os sumos sacerdotes, os levitas, os jovens, os velhos, todos literalmente estão pondo a mão na massa. A necessidade do serviço requereu uma distribuição por área e por famílias, mas há uma nota clara de condenação no verso 5, daqueles homens importantes, os nobres de Tecoa, que não quiseram se misturar, que não quiseram colocar a mão na massa. Ali em Jerusalém, na hora de reconstruir, eles derrubaram as barreiras que os separavam para construir um muro que os protegesse dos inimigos. Caíram ali as barreiras sociais, caíram ali as barreiras políticas. Na igreja não é diferente. Na igreja um rico não pode valer mais do que um pobre. Um branco não pode valer mais do que um negro. O patrão não é mais do que o empregado. Um homem não vale mais do que uma mulher. Essas diferenças caem diante da cruz de Cristo, que a todos iguala. De Sartre, diz Paulo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se alguém quer dividir a igreja, setorizar a igreja, por pensamentos, por ideologias, por classes sociais, por qualquer situação, nega a Bíblia e nega o próprio Cristo e a sua obra na cruz, que nos reconciliou a todos. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter no coração essa compreensão. Todos somos iguais. Todos estamos numa situação comum. Cada um precisa assumir o seu lugar. Temos chamados, vocações, dons diferentes, mas somos todos iguais. Todos fomos comprados pelo mesmo preço. Todos fomos resgatados pelo sangue precioso do Cordeiro. Precisamos repensar algumas coisas. Eu creio que a grande interrogação, que o grande pensamento, que o que tem inquietado e incomodado a muitos, é quando tudo isso passar, tudo isso que nós estamos vivendo. Como o mundo será, como as coisas serão, e como a igreja reagirá. Não há muitas respostas ainda, mas eu sei que será um tempo de recomeço, será um tempo de reconstrução. E como foi no tempo de Neemias, tem que ser agora, tem que ser do mesmo jeito. O esforço de todos é que nos conduzirá à vitória, ao êxito, às realizações. Desde as crianças até o mais idoso, da liderança até o novo convertido, todos na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma esperança, servindo ao Senhor da igreja, para que essa igreja possa ser sal da terra e luz nesse mundo. Um novo tempo virá, não sabemos como será, mas Deus nos chama a cada um para nos envolver, para nos doarmos, para trabalharmos e fazermos isso juntos para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo disse que nós fôssemos um, para que o mundo visse que Ele havia sido enviado. Esse é o chamado da igreja. Precisamos estar juntos nesses desafios que virão pela frente. Que Deus nos abençoe.
Meus irmãos, minhas irmãs, agora é o momento de você que está nos assistindo se aproximar dos elementos da sua mesa preparada aí na sua casa. O ápice do nosso culto é a mesa do Senhor. Por isso, se prepare, se organize agora, porque nós vamos começar a nossa Santa Ceia. Todos os meses, enquanto podíamos aqui presencialmente experimentar e participar da igreja, nós tínhamos o privilégio de renovarmos o nosso compromisso com Cristo e com os outros. E é através desse pão que está aí na sua frente, deste suco de uva, que representa o vinho, que aqui está também representado, que nós nos fortalecemos como igreja. Se a ceia do Senhor não é lugar de união, se ela não é o assento onde fazemos parte de um grande corpo composto por pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo para serem uma com Ele, cabe a nós, como igreja local, encararmos isso com seriedade, como um compromisso, porque mesmo separados, numa pandemia, nós temos o desafio de estarmos juntos, de estarmos unidos uns com os outros, como num casamento.
Nós somos chamados pelo Senhor, não para fazer algumas coisas que Ele ordenou, mas para fazer tudo que Ele ordenou, e não é nada fácil, eu sei, obedecer os seus ensinamentos, mas nesta mesa que está aí na sua frente, na sua casa, diante dessa mesa, aqui para mim hoje, você é convidado novamente a glorificar, a exaltar, a magnificar o nome do Senhor, mas também de carregar os fardos dos seus irmãos, daqueles que estão agora dividindo o teto com você, e daqueles que você sabe que precisam um pouco do seu tempo, do seu ouvido, da sua fala, que precisam um pouco do seu contato. Nós estamos já, esse é o 8º domingo que não estamos fisicamente juntos, mas em oportunidades como essa, diante da mesa do Senhor, nós somos chamados para voltar os nossos olhos para o Evangelho, para Jesus Cristo, e lembrar também que nós temos um dever com os outros. Por isso, nós temos que superar todos os obstáculos, todas as barreiras que são impostas nesse período de isolamento, de pandemia, e investir tempo da nossa agenda, tempo do nosso isolamento, para ligar para os nossos irmãos, especialmente aqueles que não fazem parte do nosso convívio, especialmente aqueles que vão ficar felizes de ouvir a sua voz aí, da sua casa, ligando para essa pessoa. E por isso, nessa mesa, diante dessa mesa que está aí na sua casa, eu queria convocar a igreja para mais uma vez renovar o seu compromisso com Jesus Cristo e também com o seu povo, e lhe pedindo que você, durante essa semana, ligue para pelo menos 5 irmãos. Renove o seu compromisso com Jesus Cristo e com o seu corpo, demonstrando o seu amor, demonstrando misericórdia, compaixão e compromisso com o Senhor. Como povo de Deus, nós somos chamados para participar dessa mesa, juntos e cuidando uns dos outros. A mesa do Senhor é um privilégio dos membros menores e maiores, em plena comunhão com a igreja. Portanto, cada um examine a si mesmo e, constatado que somos todos indignos, participemos confiados nos méritos de Jesus Cristo. Convido você agora, aí na sua casa, a fechar os seus olhos. Vamos orar consagrando estes elementos. Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pelo teu Espírito Santo, nos abençoa, nos santifica juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. Por isso, Pai de amor, consagramos estes elementos para que o Senhor possa nos envolver com o seu Santo Espírito e para que o seu povo seja edificado com a vida de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus, agora você pode pegar o seu pão aí na casa. Quando eu partir o pão, você pode comer o seu pão. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, ele deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado por favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer. E depois, agora você pode pegar o seu suco de uva, tendo tomado o cálice, depois de haver ceado, ele o tomou e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Depois de você ter compartilhado o pão e o vinho com seus irmãos aí na sua casa, eu convido você nesse momento a fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos juntos. Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tu nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, o teu sacerdote plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar um Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia a tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque dormi e acordei, Senhor. O Senhor é que me sustentou, Jesus. A Jerusalém, porque deixaste de adorar um Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Obrigado, Pai. Glória a Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui na parte de baixo do nosso vídeo, você vai poder anotar os nossos dados bancários, nosso CNPJ, conta corrente e agência, para que você não deixe de participar desse momento de adoração, participar dos dízimos e entregar as suas ofertas
é um ato de adoração, é um ato de amor, é uma forma de você responder ao Senhor pelo tanto que Ele tem feito na sua vida. Portanto, não deixe de participar desse momento. E eu queria aproveitar essa oportunidade e deixar também mais 2 avisos para vocês, antes de nós passarmos para a nossa oração de intercessão. O primeiro deles diz respeito ao Domingo das Primícias. Todo primeiro domingo do mês, como de costume, e é tradição da nossa igreja, nós separamos as ofertas que são destinadas para a compra de cestas básicas. Todo mês, 35 famílias são abençoadas com essa sua oferta tão generosa. Então, não deixe de participar desse momento tão importante. E, por último, nós estamos na reta final do planejamento da nossa live com os Cabras de Cristo. Isso mesmo, toda a nossa transmissão está sendo preparada por uma equipe muito engajada, motivada, com a intenção de produzir um material belíssimo para a nossa igreja e para as outras regiões, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de kits de higiene. Nós queremos levar esses kits de higiene com objetivo pedagógico e distribuirmos para pessoas muito necessitadas. Hoje, 19 pessoas já fazem parte desse time que vai levar amor, que vai levar consolação e que vai levar misericórdia. Por isso, fique ligado, acompanhe as nossas atualizações nas nossas redes sociais e nos ajude divulgando. Que Deus abençoe você. Irmãos, nós vamos agora apresentar a Deus as nossas súplicas. Antes que nós pensássemos, antes que nós falássemos, Deus sabe todas as coisas. Mas Deus nos chama à oração. Ele mesmo nos disse que nós pedíssemos, que nós apresentássemos, que nós estivéssemos diante dEle. Enquanto eu estiver orando, você também vai orar. Você vai apresentar a Deus a sua súplica. Com isso você estará reconhecendo sua total dependência de Deus. Você estará declarando que Ele é a fonte de toda bênção, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui em oração como Teu povo, trazendo até o Teu altar a nossa súplica. Nesses dias difíceis, de inquietações, dias de tristezas, dias de afastamento, nós sabemos que Tu és o nosso socorro, Tu és a rocha na qual nós nos firmamos. O nosso socorro vem de Ti. E é por saber que o nosso socorro vem de Ti, que nós apresentamos todas as famílias da nossa igreja. Cada um, desde a criança mais nova até o irmão mais idoso. Oramos para que estejam guardados pela Tua proteção. Oramos, ó Deus, pelos lares, pelas famílias, pelos casais. Oramos, ó Deus, para que não haja falta de mantimento, de sustento na casa dos Teus servos. Sabemos que são tempos difíceis, mas assim como Tu sustentaste a Elias no deserto, sustenta o Teu povo nesse tempo de deserto. Pelos que estão enfermos, sejam as enfermidades do corpo, sejam as enfermidades da alma, que o Teu Espírito Santo nesta hora visite mentes, corações, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, que o Teu Espírito Santo esteja curando, ó Deus, para a glória do nome de Jesus. Os Teus servos, na vida profissional, nos estudos, onde estejam, ó Deus, sejam guardados e abençoados por Ti, ó Deus. Queremos orar pelo nosso país, mas antes de orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, a nossa súplica vai a Ti, Senhor,
por todos aqueles profissionais que nesses dias têm que sair da sua casa, têm que enfrentar as lutas e as batalhas, porque a cidade, o país não pode parar. Sejam guardados e protegidos por Ti. Cada um desses profissionais que estão envolvidos nessas lutas, ó Deus. Também oramos pelo nosso país, pelas suas autoridades. Cada poder, em cada instância, o nosso Estado, ó Deus, a nossa cidade. Guarda o povo da Tua cidade, abençoa as suas autoridades, dá-lhes sabedoria, ó Deus, para que possamos vencer essas adversidades que têm se apresentado. Em tudo, Senhor, a nossa gratidão, a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança, porque toda ela está depositada em Ti. Por isso oramos em nome de Jesus. Que pena, está chegando ao final, mas ainda tem um momento muito especial, momento de recebermos a bênção do Senhor, e é com ela que nós vamos nos despedir, desejando que seja uma semana de bênçãos, semana de alegria, semana de vitória. Recebamos a bênção. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformares o mundo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.